Boa tarde, queridos alunos, alunas, professores e professoras do 9º ano. Estamos aqui reunidos para nossa última aula de projeto de vida. Então, como não poderia deixar de ser, agora nós faremos uma retrospectiva viva, pensando aí em tudo que passamos em nossa jornada de projeto de vida. E para esse momento ficar ainda mais especial, nós teremos um super convidado, a professora Sara. Olá, alunos, professores do 9º ano. Ano passado era o do 8º, né? Ano passado eu estava aqui, né, professor então, Anderson? E hoje, nessa retrospectiva viva, estou aqui representando, então, esse passado não tão distante que nós vivemos juntos no ano passado, no 8º ano. E estou muito feliz de estar aqui com você, viu, professor? Nós também estamos muito felizes em recebê-la aqui, professora. Então, olha só. Qual o material necessário para a aula de hoje? Nós iremos precisar do lápis ou caneta e do nosso diário de práticas e vivências. Aí alguém pode perguntar, professor, mas e o currículo em ação? Nós não iremos utilizá-lo hoje porque nós já terminamos, fizemos todas as atividades, todas as jornadas, foi percorrida aí, ó, que coisa maravilhosa. E agora, o objetivo da aula de hoje, então, qual que é? Realizar uma retrospectiva do que aprendemos em projeto de vida. E as competências em foco. É necessário que possamos ter determinação e organização. Duas competências extremamente importantes para o século XXI, para o século XX, XIX e assim vai, né? Sempre. E na aula anterior, nós tivemos aí o nosso papo reto, certo? Foi uma finalização e agora vamos finalizar com chave de ouro. Então, a maioria de vocês já conhece a professora Sara Souza, né? Esteve conosco aí durante o ano de 2020 nas aulas de projeto de vida. Hoje, nós vamos realizar nossa retrospectiva contando com a presença dela, mas antes disso, antes da nossa entrevista, do nosso bate-papo, da nossa conversa, vamos assistir a um vídeo. Então, bora lá!
Então, depois desse vídeo maravilhoso, professora Sara, vamos pensar aqui, né? Quais lições a gente pode tirar desse vídeo com relação à nossa jornada em projeto de vida? Eu acho que uma grande lição que a gente tira é o seguinte: nós fazemos muitos projetos, mas no caminho a gente pode fazer adequações, a gente pode repensar. Então, nós falamos muito de objetivos, nós falamos muito de metas em projeto de vida, mas às vezes o aluno fica até meio com medinho, né? Fala, nossa, mas e se eu não chegar lá onde eu queria, onde eu tinha colocado no papel? Não tem problema, a vida é assim. A gente vai planejando a cada passo, e cada passo que nós vamos dando vai acontecendo surpresa, assim, e a gente tem que estar preparado até para surpresas, né? A gente vai se preparando à medida que vai acontecendo, não é? É lógico que é importante a gente ter um sonho, a gente se preparar para viver esse sonho, mas é possível, sim, que no meio do caminho aconteçam surpresas. Nem sempre são surpresas legais, como foi no vídeo, né? Sim. Mas, às vezes, acontecem também surpresas que vão nos direcionando para um caminho e normal, tranquilo. É importante que a gente tenha essa tranquilidade também de viver a cada passo, planejando sim, tendo sonho sim, mas não nos frustrando se aquilo que a gente planejou, de repente, não foi exatamente aquilo que nós pensamos. Eu acho que é mais ou menos por aí, né, Anderson? Sim, Será sim. que eu perdi o jeito? Será? Não, jamais. Tô no jeito ainda. E tem uma coisa interessante que casa exatamente com o que você falou, que é a questão que o vídeo termina com fim, mas depois ele coloca um ponto de interrogação e transforma tudo em será? Será que é um fim? Será que acabou? Verdade, é algo Então, para a gente essa já ideia. pensar sobre, realmente, né? Ah, tá. Às vezes a gente pensa que nosso projeto de vida, eu vou ser professora. Meu sonho, gente, era ser professora efetiva da rede. E eu não tinha um diário. Olha que situação, os professores vão dar risada de mim agora, que o meu sonho, gente, olha a situação, era ter um diário. Porque eu era professora eventual, né? Quem foi professor eventual sabe da situação, né? Sim. A gente não tem muita certeza. Então, nosso sonho é ter uma sala. No dia que eu fui atribuída, Anderson, com essa sala, que eu ganhei um diário, era um projeto reforço. Eu lembro que eu cheguei em casa chorando, com o diário na mão, falando, mãe, o meu primeiro diário, né? E hoje, depois, eu ganhei tantos diários que eu fui efetiva em 2 cargos. Imagina, teve ano que eu tive 30 diários. E aí, o meu projeto de vida era ter um diário, eu já estava com 30. Acabou? Não, eu continuei sonhando, eu continuei pensando, agora eu quero continuar estudando, eu quero chegar a ser, né? Eu quero chegar no centro de mídia, só que não, a gente nem sonhava com isso. Mas o importante é isso, né? Eu cheguei ali, mas não é o fim. Eu tenho outros sonhos, outros planos. Sim. E o mais importante é o que a gente descobre no caminho. Nem sempre é lá no ponto final. É o que a gente constrói durante essa caminhada, né, Anderson? Isso, exatamente. Perfeito. E agora, as consequências, as competências socioemocionais que a gente conseguiu perceber no vídeo. Acho que a abertura ao novo, né? Essa macrocompetência que todos nós estamos aí descobrindo todos os dias. Eu acho que dos pontos da macrocompetência mais evidenciada no vídeo talvez seria essa. O que você acha, Sim, Anderson? Concordo, porque ele estava tendo toda uma visão da realidade e a moça veio e fez uma reviravolta total na vida dele, né? Ele estava com aquele fechado naquela caixinha, naquele prédiozinho, fazendo aquele trabalho bem focado, mas esquecendo tudo que existe ao redor. É interessante como às vezes as competências socioemocionais elas precisam andar juntas, né? Porque, por exemplo, estamos tendo uma aula aqui, eu vou ficar focado. Sim. Mas eu acho que não é hora de ficar focado no celular enquanto a aula está acontecendo. Então, o foco é uma competência socioemocional, mas se ele não vier acompanhado, por exemplo, de organização, esse foco vai se perder. Sim, de repente você perde tempo, né? Sim. Então, se você tem a organização, para que você tenha foco naquilo que realmente é interessante e é importante, aí sim, eu acho que uma vai complementando a outra. Isso. Por isso que é importante a gente desenvolver todas elas. Então, não é isso. Não sou organizado, nunca vou ser. A síndrome de Gabriela, né? Vou morrer assim? Não. A gente tem aprendido muito em projetos de vida que todas as competências socioemocionais elas são possíveis de serem desenvolvidas desde que você pense sobre elas e elabore estratégias para alcançá-las, né? Então, foco sem organização, talvez você não chegue em muitos lugares, né? Sim. Uma vai levando a outra e assim a gente vai chegando cada vez mais longe. Agora fazendo a retrospectiva aqui do que nós vimos
nas aulas de projeto de vida, um dos momentos interessantes foi a questão da árvore genealógica. O que a gente pode descobrir sobre nossos antepassados, né? Então, eu, por exemplo, eu tenho umas histórias assim de antepassados, pessoas que eu nunca conheci, mas que são interessantes. Por exemplo, eu tenho uma bisavó que ela era indígena e ela foi laçada, ou seja, ela foi tomada como escravo. Então, ela viveu de certa maneira escravizada e, inclusive, o meu avô, que era filho dela, ele não comentava muito sobre esse passado dele. Então, por exemplo, é um passado meio que se perdeu, então rola uma certa criatividade e, de alguma forma, isso acaba influenciando a minha própria vida, porque eu acabei adquirindo aquele interessezinho sobre história, sabe? Esse componente que eu acho maravilhoso, algumas pessoas não, mas eu acho maravilhoso. Então, é uma questão, às vezes, que me influenciou. E é interessante como, muitas vezes, esse passado, que eu não tive um contato direto, acabou me influenciando. Imagina quando a gente tem um contato direto. Hoje, né? Isso. Verdade. Então, por isso que é muito importante, né, a história de você sentar com os avós, Isso. ouvir o que acontecia. Hoje, nós estamos numa geração que muitas vezes acha que só a verdade deles... Ai, lá vem a professora Sara, mas verdades são para ser ditas também, né? Sim. Às vezes a gente acha que só a nossa verdade é a única que interessa, né? Mas quando você senta para conversar, por exemplo, as histórias dos avós, né? Sim. As histórias, você vai descobrindo aí coisas muito importantes para você se ressignificar, para você entender-se melhor, né? Então, eu acho que é importantíssimo esse resgate da cultura da família, vai te ajudar a ser alguém melhor hoje. Eu acredito muito nisso também, Anderson. É porque nós somos fruto, querendo ou não, desse passado que foi chegando e transformando os nossos familiares até chegar ao que temos hoje. Isso mesmo. Aí sabe o que a gente falou depois, professora Sara? Conta pra mim, Anderson. Falamos sobre o ensino médio e às vezes quem está no nono ano fica pensando Vocês foram assim, do passado para o futuro, isso, assim, questão de uma aula, isso. né? Que bacana. Passado e futuro. E às vezes é mais fácil falar do passado porque, bom, já aconteceu, você tem certezas, né? Falar de passado você tem certezas. E agora o futuro? Agora Diz para mim como que foi isso. Então, a gente conversou bastante sobre... Porque vai ter mudança, né, no ensino médio. Nós vamos entrar no novo ensino médio e vão ter agora escolhas que serão feitas, né? Olha porque às vezes era uma escolha só do quê? Eu vou escolher qual escola eu vou estudar ou vou permanecer na mesma escola e tal. Mas e agora? E agora? Agora eu vou ter os itinerários formativos e aí eu preciso fazer a minha escolha e ter consciência do que eu estou fazendo. Olha só. Acho que é uma luta que a gente teve desde a adolescência, né, Anderson? Sim. E hoje vocês, queridos alunos, vocês estão tendo uma oportunidade muito, muito significativa de fazer essas escolhas já agora no ensino médio. Eu acredito que muitas pessoas vão falar, porque não tem maturidade ainda. Então, é um momento que vocês estão aí na mão, né, com a escolha de vocês dentro desse aspecto, né, Anderson? Sim. Nós não tivemos essa oportunidade, essa chance. Vocês estão tendo, e olha que bacana, o Projeto de Vida vem aí justamente para prepará-los a fazer essa escolha. Então, quando a gente vem aqui e fala, olha, analise as suas escolhas, quando a gente fala das rubricas, quando a gente fala de estratégias para escolher, do autoconhecimento, é justamente para isso. Porque quanto mais a gente se autoconhece, a gente consegue tomar decisões melhores. Então, por isso que a gente fala tanto de autoconhecimento em Projeto de Vida, né, Anderson? Sim, tudo desde tem o sexto ano. Olha só. Desde o 6º ano, por quê? Quanto mais você se reconhece, quanto mais você conhece a si próprio, você consegue fazer as melhores escolhas que você vai ter que fazer aí no ensino médio. E estamos aí ansiosos para ver como vai ser isso na prática. Eu acredito que vai dar certo. Porque às vezes a gente pensa que o autoconhecimento é só, é porque eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, eu sei fazer aquela outra coisa lá. E a gente esquece também que o autoconhecimento envolve também as nossas fragilidades. E aí, conhecendo as nossas fragilidades, nós sabemos também onde devemos melhorar, né? Porque tem aquelas coisas, eu não sou bom nisso aqui. Então, dependendo da situação, se for uma escolha sua, você pode tentar melhorar nessa característica aqui. Tem algumas coisas que nós não somos bons e não necessariamente a gente precisa melhorar. Por exemplo, eu sou um excelente jogador de futebol
tanto que eu era o último a ser escolhido lá na escola. Ah, o Anderson vai pro meu time. Imagino, coitado. Ai, não põe o Anderson no meu time, não, meu Deus, não. Então, Uma situação. Mas será que foi algo que foi realmente necessário para a minha condição de vida, para o meu contexto de vida, me tornar um bom jogador de futebol? Então, é uma questão que a gente pode chamar de essencialismo. Que o essencialismo é você ter uma escolha e ter um foco nessa escolha. Agora o foco certo, né? E não aquele foco, eu vou pegar o celular aqui no meio da aula e... Professora Sara, você está falando comigo, professora? Tá vendo? Pior que eu já vi esse filme, hein? Então, então, esse essencialismo é você ter condições de você fazer uma escolha, ter consciência dessa escolha, porque você sabe qual é o seu foco, sabe aquilo que você faz, sabe que você é bom, sabe que você vai se aprimorar e o que você quer se aprimorar. Então, por exemplo, será que se eu tivesse tentado ser um excelente jogador de futebol, se eu tivesse tentado ser um excelente músico e ser um excelente historiador, será que eu ia conseguir as 3 coisas ao mesmo tempo? Exato. Aí vai a questão, de novo, vou repetir o que você falou, foco. Foco. Por quê? Porque para ser um excelente qualquer coisa, você vai precisar de tempo. E o tempo é escasso. O relógio acaba. Exato, a dedicação, né? Porque realmente você vai ter que ter as estratégias para alcançar aquilo. Sim. E dentro disso, nós temos esse fator, tempo. Né? Então é importante que você se autoconheça, veja realmente aquilo que faz sentido para você, para a sua vida, e aí você vai dedicar tempo, vai dedicar aí o seu foco para conquistar aí os seus sonhos, aquilo que você planeja. E ao mesmo tempo não precisa ter medo de mudar também. Abertura ao novo. Aí você vai dar um nó na cabeça deles. Mas Sim. então, abertura ao novo. Então, uma competência sozinha não faz muito sentido. É todas elas juntas. Tudo então, de repente, você achou que não poderia ser um jogador de futebol, mas quando você foi tentar, você achou legal. Deu certo. Abertura ao novo. Então, é um músico que joga futebol e aí tudo certo também. Tudo certo também. E aí, falando em abertura ao novo, nós tivemos uma conversa sobre digital influencers. Aí uma pergunta interessante aqui, ó. Olha só, e esse assunto então deu pano pra manga, hein? Que hoje todo mundo quer, até eu quero ser digital influencer, gente. Eu tenho uma conta tem lá uns recebidinhos, olha só. Uma conta no Instagram, no YouTube, e aí eu tô vendendo meu peixe. Então, mas por quê? Por que eu iria querer vender esse peixe? Porque as pessoas iriam querer influenciar as outras. Por quê? Por que fazer isso? É tipo, eu tô aqui, eu vou influenciar as outras pessoas. Eu quero que elas... Né? Eu quero que elas usem camisa branca. Todos de camisa branca. Por que será que as pessoas fazem isso, então? Por que será, Anderson? Diz pra nós aí. Então, olha só. Quando a gente tem uma ideia, quando a gente tem um pensamento ou qualquer outra coisa que a gente considere boa, normalmente a gente tenta compartilhar com os outros. E quando a gente compartilha, se a outra pessoa também considerar boa, a gente vai conseguir um certo reconhecimento, né? Então, se eu faço um bolo que é muito bom, aí eu posso fazer esse bolo e vender para outras pessoas. Mas eu também posso ensinar as pessoas a fazer o bolo e essas outras pessoas vão fazer o bolo e falar assim, aprendi com ele, ó. Exato, é a questão dos valores. O reconhecimento é um valor importante hoje na nossa geração, né? Então, ser reconhecido, você perceber que o outro fez aquilo que você ensinou e compartilhar, né, te dar os créditos, é algo que tem motivado aí a nossa geração. Sim, com certeza. Então, as pessoas fazem... eu publiquei um story e nele lá eu estou ensinando as pessoas a fazer lettering. Que tá bem... Sim, tá bem, muito legal. Tá na moda. E aí, quando eu estou compartilhando esse conhecimento, eu estou gerando alguma coisa positiva para as outras pessoas, né? Porque a pessoa conseguiu fazer o lettering, ela vai se sentir feliz. Ela fala, eu fiz o lettering, mas eu fiquei tão triste, porque ficou tão lindo. Não faz isso, né? Não. Eu consegui, porque todo mundo tem isso. Eu consegui. Quando você consegue, é aquela explosão de felicidade. É uma sensação maravilhosa, né? Quando a gente se dedica a algo e consegue chegar naquele objetivo, né? E aí a gente está falando bastante de ensinar, né? Então eu ensinei outra pessoa a fazer, ela teve essa explosão de felicidade. Será que o professor não é um influencer? Eu acho que sim, eu tenho certeza, né? É. Nós somos influencers, sim.
Então vocês, alunos, também podem ser influencers, porque o tempo todo a gente está influenciando as outras pessoas, né? Exato. Nosso contato com as outras pessoas acaba influenciando. E falando influenciando, né? Às vezes a gente pode influenciar outras pessoas de acordo com os sonhos delas. Eu, por exemplo, tive, vamos juntar tudo. Eu tive influência da questão dos meus antepassados, da minha árvore genealógica, para construir o meu projeto de vida. Construir hoje o seu projeto onde você está. Então, olha só como está tudo conectado, né? Parece faz parte, né? Porque de repente você vai sonhar com aquilo que faz parte da sua história, que faz parte daquilo que você viveu. Eu acho que, sim, amarramos bem, viu, Anderson? Acho que está tudo conectado. Isso, mas e aí, o que a gente precisa fazer para alcançar nossos sonhos, sabe? Porque às vezes a gente fala assim, meu sonho é ser um excelente piloto de avião. E o que você precisa fazer? Eu preciso pilotar avião, né? Sim. O ano passado, falando de retrospectiva, nós falamos, acho que tem uma aula também que você já deve ter ministrado para o 8º ano. A gente fala sobre sonhos e fantasia. E qual que é a diferença da fantasia para o sonho? Não é? Fantasia é aquilo que eu pego e falo, eu vou sair voando, vou ser o Superman, né? Uma fantasia, porque não tem como você realmente sair voando igual, né, um Superman. Porque é uma fantasia, não tem métodos, não tem estratégias para você alcançar. O sonho é ao contrário, é algo que é possível, só que você precisa aí estabelecer as estratégias para alcançar. Não vai ser um passe de mágica. É lógico que você pode usar a sua fé, a sua esperança, é uma grande forma de se automotivar, não é? Quando você tem fé, tem esperança, mas não é só isso que vai fazer você realizar os seus sonhos, não é? É você ter, sim, uma estratégia, você ter aí, olha, você é um astronauta, você é um piloto de avião, o que eu preciso? Você vai ler a respeito, né? Você vai lá, vai ler, vai ver vídeos, você vai assistir, falar, olha, então qual que é o primeiro passo? E aí, quando a gente fala do nosso plano de desenvolvimento pessoal, é justamente isso, não é? Qual que é o primeiro passo para que eu seja um piloto de avião? E você vai estabelecendo aí, quais são os passos? Pode ser que no meio do caminho, voltamos lá, né, do início, no meio do caminho você descobre que você não quer ser piloto. Mas tudo bem, que aí dentro desse processo você se autodescobriu, você entendeu aí o que você quer para a sua vida. Mas primeiro passo, não é sonhar por sonhar e ficar esperando que as coisas caiam do céu num passe de mágica. É você ter estratégia para alcançá-las. Mais ou menos assim, né, Anderson? Porque... Diz aí se eu estou certo. Certíssima. Por quê? E também, voltando aí nesse tema de mudar o sonho, porque, eu mudei totalmente meu sonho, então eu regredi. Não, você aumentou o seu autoconhecimento. Exato. Teve crescimento. Então, independentemente do seu sonho ter realmente sido alcançado, ou você ter mudado o percurso, houve crescimento porque você obteve autoconhecimento. E, às vezes, o autoconhecimento é muito uma escolha. Exato. Eu escolhi... Tudo que você faz vai interferir, né? Sim. Todo o seu trajeto, né, nesse processo é um aprendizado que você vai colocando aí na sua bagagem, né, cultural, e por isso que vale a pena, né? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Sim, isso, com certeza. Então, tudo vai valer a pena. Dentro desse processo, vocês vão descobrindo coisas. E a gente que está um pouquinho mais velhinho, né, Anderson? Não é por nada, não. Minha filha está ali, maior que eu. A gente sabe que esse processo, às vezes, nada a gente joga fora. Né? Sim, falar, olha, eu queria ser... Né, eu lembro que eu fiz alguns cursos, por exemplo, que eu falava, olha... eu não usei naquele momento, mas agora eu uso, sabe? Então, tudo vai valer a pena dentro desse processo. Da conquista dos sonhos, mesmo que o sonho mude no final. Então, a gente tem essa visão aí para vocês, de que encarem tudo como um momento aí de aprendizagem. E a nossa mensagem final é essa aqui, do escritor uruguaio Eduardo Galeano. Somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Então, professora Sara, agradeço demais a sua presença. Ficamos muito, 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 muito felizes que você tenha aceitado o nosso convite e esteja aqui novamente. Eu estou mais feliz ainda, muito feliz pelo seu trabalho, Anderson. Eu quero aproveitar para parabenizá-lo. Vocês estão arrasando aqui. Muito obrigado. Vocês, alunos, pela dedicação que estão contribuindo consigo mesmo, mas também com os professores. Então, eu quero parabenizá-los e agradecer a oportunidade de estar com vocês. Te agradeço porque tivemos boas referências. Muito obrigado, gente. Vocês são sensacionais.